Bom, pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês uma fonte na qual ela trabalha tanto com TIG ou eletrodo revestido, tá? Mas a gente vai focar aqui no eletrodo revestido. Então é o seguinte, aqui eu tenho as conexões terra, tá? Seria o negativo, tá? E aqui a tocha, ok? Seria no caso aqui a referência, né? O que tu coloca numa mesa ou coloca na peça, no caso, e aqui seria da tocha. Beleza. Agora aqui, galera, é o seguinte, eu tenho duas alternativas, né? Eu posso utilizar em corrente contínua ou corrente alternada, né? Se eu quiser corrente alternada, eu preciso botar esses caras aqui embaixo, ó. Então aqui e aqui. Então agora está em corrente alternada. Se eu quiser corrente contínua, ok? Agora está em corrente contínua. Aqui nessa fonte eu seleciono se eu quero trabalhar com TIG ou eletrodo revestido. E a alteração da corrente é aqui na manivela. Por que aqui na manivela? Porque basicamente é um transformador ajustável, né? Então aqui eu consigo mexer no enrolamento do meu transformador. Então aqui não tem nem a indicação da corrente, aqui tem uma indicação só proporcional, ó. Eu vou girando a manivela aqui, ó, e ele vai indicando mais corrente ou menos corrente. Então ele está mexendo ali na bobina do transformador, tá? Então de novo, se eu quero corrente contínua aqui em cima, se eu quiser corrente alternada eu coloco nesses dois aqui embaixo, altera aqui a corrente para mais ou para menos, lembrando que eu estou mexendo só na bobina, né? E aqui eu coloco a peça e a tocha. Como aqui também pode ser TIG, aqui tem até uma fonte TIG então, né? Uma tocha TIG. Então eu vou conectar ele aqui. Ó. E aqui eu tenho a tocha TIG, tá? Mas a gente não vai falar da tocha TIG agora. Eu posso mostrar outra fonte para vocês. Bom, aqui eu tenho outra fonte, mas ela já é mais complexa, né? Então eu vou ligar a fonte aqui. Essa fonte aqui, ela trabalha com diferentes tipos de solda, tá? Então eu vou aqui em configurar. Deixa eu voltar aqui. Então, por exemplo, aqui eu consigo nela selecionar se eu quero trabalhar com MIG, MIG-MAG, arco submerso, TIG, plasma, eletrodo revestido, normal. E aí eu vou configurar aqui. Aqui ele me dá mais opções do que uma fonte convencional, né? Mas basicamente o que eu tenho que alterar aqui é a corrente, tá? Então se eu quiser reduzir a corrente ou aumentar a corrente. É muito comum trabalhar aí na casa dos 120 amperes, né? Dependendo sempre do eletrodo revestido, vai variar entre 80 até 160 amperes, dependendo do eletrodo revestido, do diâmetro da alma do eletrodo revestido. Eu devo armazenar sempre os eletrodos revestidos, né? Então aqui vocês podem ver que eu tenho uma diversidade bastante grande de eletrodo revestido com diferentes almas, né? Diâmetros de alma e diferentes revestimentos, ó. E todo eletrodo revestido ele vai ter sempre uma descrição do código dele, né? Que a gente vai ver em aula. Ó. Esse é um 6222. Ó, esse daqui, por exemplo, 7024. Quarenta e oito zero quatro.
Então eu tenho que ver depois no código do... Na caixa às vezes vem algumas indicações, mas depois eu preciso saber pelo código do eletrodo quais são as características, se eu vou trabalhar com CA, CC, ou se qual é o nível de corrente mais adequado e para que tipo de materiais.